Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Decisão de vaga do Campeonato Paulista com o craque Neymar sendo a grande atração do Santos e Bragantino. Então já chega deixando o seu like, comentando e compartilhando, claro, se inscrevendo no nosso canal e não perca a oportunidade de baixar o nosso aplicativo, caso você não tenha, porque ele está aqui, ó, bem no cantinho da tela, para você clicar, escanear e já abrir o aplicativo Flash Score, que é de graça. Para bater papo sobre Santos e Red Bull Bragantino, Neymar e companhia, eu faço a convocação do nosso camisa 10, Eduardo Gerac. Edu, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Neymar está entre nós e brilhando, hein? E não provoquem a fera. É verdade, Fábio. Um abraço a você, a todas e a todos. Não, sem dúvida, né? Se havia aquela dúvida inicial, né? Como que o Neymar ia voltar, se realmente ele estava, pelo menos do ponto de vista físico, se ele estava 100%, eu acho que essa primeira dúvida já caiu por terra, né? Se a gente for pegar os números dele no Campeonato Paulista, ele jogou 6 partidas já pelo Santos e está jogando de forma ininterrupta. São quase 2 jogos por semana, né? Já são 6 jogos e o último jogo, inclusive, na fase de classificação do Campeonato Paulista, o Neymar, inclusive, jogou o tempo todo. Ele que começou jogando metade de um tempo, né? Quando ele estreou às 6 rodadas, o jogo contra o Botafogo na Vila, na última partida ele jogou o jogo inteiro. E a gente tem as artes aí, os números, né, na nossa arte aí para mostrar. Ou seja, como eu disse, são 6 jogos disputados, 432 minutos em campo, 2 gols e 3 assistências. Já são números, Fábio, muito superiores ao que ele teve na Arábia, por exemplo, onde ele ficou o ano inteiro. Claro, é verdade também que ficou muito tempo machucado, mas eu acho que essa questão física, isso já dá para dizer que o Neymar está 100%. E uma outra questão que chama muito a atenção, né? Ele vem de uma lesão gravíssima, uma recuperação gravíssima, né, da lesão que ele teve no joelho, e ele consegue ter uma sequência que outros jogadores que não vieram de grandes contusões não conseguem ter. Vou citar 2 jogadores do Vasco, Payet e Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, inclusive, que é da mesma faixa etária do Neymar. Impressionante como o Neymar conseguiu se recuperar rapidamente e dar uma resposta até o Jorge Jesus, né, Edu? Que chegou a desconfiar dessa possibilidade de contar com o Neymar. Ele veio para o Brasil e o Pedro Caixinha e a torcida do Santos agradecem. Não, exatamente. O Neymar realmente se encaixou muito bem no Santos. Lógico, é um lugar onde ele se sente em casa, né? A torcida abraçou demais o Neymar e isso, sem dúvida, está fazendo muito bem a ele. Agora, assim, é claro que a gente não torce contra, né? Muito pelo contrário, a gente quer mais que o Neymar realmente recupere aquele futebol de outrora, né? Aquele futebol tanto que ele jogou no Santos quando ele apareceu para o mundo e depois, principalmente quando ele foi para a Europa nos primeiros anos de Europa. Agora, temos que fazer uma ressalva importante, né? O Neymar, o Santos, ainda está jogando contra times relativamente inferiores ao Santos. É verdade que o Santos está voltando agora da Série B, mas o Santos já se reforçou nesse início de temporada e vai se reforçar ainda mais, né, para o Campeonato Brasileiro, principalmente. Afinal de contas, tem o Benjamin Holliser, né, que está aí para chegar. O Thiago Maia, que já chegou, ainda não jogou. O Tassiano, esse sim, já vem jogando, já é uma peça importante nessa equipe do Santos. E tem também o David Washington, né, que acabou de chegar, um ex-jogador do Santos, que também está voltando para casa. Então o time do Santos ainda deve encorpar bastante para o Campeonato Brasileiro. Agora, falando especificamente do Campeonato Paulista, se a gente for pegar o recorte do Neymar, por exemplo, contra o Corinthians, que foi o único clássico que ele jogou nessas 6 partidas, né? Porque ele não estava em campo na vitória do Santos contra o São Paulo e nem estava em campo ainda na derrota do Santos também na Vila para o Palmeiras. Então, contra o Corinthians, é verdade que o Neymar jogou bem, teve um bom rendimento ali, mas não conseguiu evitar a derrota do Peixe, né? O jogo foi no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu o Santos naquela ocasião. Então, vamos ver agora, inclusive o Santos começa
a fase de mata-mata, né? Esse jogo, sempre lembrando, né? O Campeonato Paulista tem essa peculiaridade, né, Fábio? Assim, as quartas de final e as semifinais é jogo único. Ou seja, o Santos vai receber o Red Bull Bragantino em seu estádio, porque teve melhor campanha na fase de grupos. Mas é jogo único. Se empatar, vai para pênalti e quem vencer, claro, está entre os 4 melhores do Campeonato Paulista. Então vamos ver se realmente o Neymar continua rendendo, continua ajudando aí o Santos neste Campeonato Paulista. Lembrando que até então, né, se a gente for se firmar aí no contrato do Neymar, né? Se a gente fosse prender o contrato do Neymar, ele só tem contrato por 6 meses. Então, assim, o único campeonato inteiro que ele vai jogar pelo Santos é o Campeonato Paulista. Então, se tem um campeonato que ele pode ajudar o Santos a ser campeão, é o Campeonato Paulista. Talvez a gente possa mudar a palavra inteiro até o final. Porque ele já chega com o campeonato em andamento. E um detalhe, né? Bragantino e Santos estavam no mesmo grupo, o grupo B, na classificação, só que o critério, né, o regulamento, melhor dizendo, do Campeonato Paulista não indicava que as equipes do próprio grupo se enfrentavam e o Santos foi o líder. O Santos surpreendeu nessa campanha, Edu? O Santos, ele começou mal, é verdade, né? Teve uns altos e baixos ali, e só conseguiu um ponto a mais que o Red Bull Bragantino, né? Porque o Campeonato Paulista tem também essa questão importante aí no regulamento, ou seja, são 4 grupos com 4 times, e nas quartas de final joga o primeiro contra o segundo dentro do mesmo grupo. Por isso que a gente vai ter também no sábado à noite, né? Para quem tá vendo isso antes do fim de semana, né? No sábado, o Palmeiras vai jogar em São Bernardo, que é uma viagem curta. São Bernardo fica aqui na Grande São Paulo, né? Sei lá, para quem é do Rio, equivale ali a Duque de Caxias, vai, é colado ali a Grande São Paulo, a capital paulista é na Grande São Paulo. Como? Meia hora você está lá? Exatamente. Dependendo de você sair em São Paulo, é tranquilo. Aí, além do Santos jogando contra o Red Bull Bragantino, o Palmeiras também conseguiu se classificar na última rodada. Vai jogar contra o Mirassol, que é um jogo de Série A, podemos dizer assim. E o São Paulo vai jogar contra o Novo Horizontino. O São Paulo também, como teve a melhor campanha dentro do grupo dele, vai jogar em casa. O Palmeiras é que não vai jogar em casa. Quer dizer, o Palmeiras joga com o São Bernardo, né? Eu me confundi aqui. O Corinthians é que joga com o Mirassol. Aí sim o Corinthians joga em casa na Neoquímica Arena. São as 4 quartas de final do Campeonato Paulista. E detalhe, né? Porque o regulamento foi muito criticado, inclusive, pelo técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, com razão, quando ele diz que times com campanhas melhores ficaram de fora. A Ponte é uma delas, com 22 pontos ganhos, mais pontos do que o Santos e o Bragantino, que o São Paulo e o Novo Horizontino, que o Mirassol, mas ela ficou em terceiro do grupo D, está de fora dessa fase aguda, né? Agora, obviamente que a torcida do Santos está nem aí para isso, Edu, e quer Neymar e companhia. Eu dou um recado para a galera que vai acompanhar esse jogo no estádio, lá na Vila Belmiro. Não deveremos ter muitos torcedores do Red Bull Bragantino, mas não provoquem um homem. Exatamente. Não falem com ele sobre ex-namorada, porque quando acontece isso, ele bate escanteio na cabeça do Tiquinho Soares ou faz um gol olímpico, Edu. Não provoquem a fera. Exato, e a gente tem até uma segunda tela, né, para mostrar isso. Apesar do Neymar vem sendo importante, né, ter sido uma peça importante até aqui nos Jogos do Santos, mas o artilheiro do Peixe é o Guilherme, né, com 10 gols já marcados no Campeonato Paulista. O Tiquinho Soares tem 4, né, e o Neymar e o Tassiano, 2 gols marcados. Sendo que os 2 gols do Neymar, se a gente for lembrar, são de bolas paradas, um de pênalti e o outro um gol olímpico na última partida contra a Inter de Limeira no interior aqui do estado de São Paulo, né? E esses são os jogadores do Santos que marcaram pelo menos 2 gols ou mais até aqui no Campeonato Paulista. E quem sabe na próxima convocação ele já não esteja também na lista do Dorival Júnior, porque nós temos 2 jogos importantes, né, na sequência, e ele mantendo essa sequência, e ele vem conseguindo isso, quem sabe o Neymar não apareça na lista do técnico Dorival Júnior para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
Isso aumenta demais o potencial do nosso grupo tendo o Neymar à disposição. Edu, bom demais bater esse papo, esse pré-jogo com você. Falamos muito de Santos e Bragantino, do Neymar também. Até a próxima. Grande abraço, Fábio. Valeu demais. Até a próxima. Valeu você também pela sua companhia, muito obrigado pelo carinho. Não esquece, hein? QR Code sempre pinta na sua tela, tá aqui bem no cantinho para você escanear e baixar o aplicativo Flash Score. É de graça, é muita informação na palma da sua mão. Campeonato Paulista é na Flash Score. Tchau, tchau.